Bom dia, boa tarde, boa noite. Cristiano Costa aqui, Rio de Janeiro. Curso: o que é geopolítica? Transevolução. Então, amados, eu estou lendo esse livro aqui. Foi passado por um amigo, coleção, né? Tá aqui, que vocês viram. E tem um artigo aqui interessante. Estilhaços do cotidiano na Idade Mídia, que uma pessoa chamada Todorov apostou num princípio dialógico, apreciação crítica do medo, da mídia e da cidade. Bom, ele está colocando no texto aqui a apreciação crítica do medo, da mídia e da cidade, que esse princípio dialógico trabalha essa transevolução para ter um significado. Essa evolução direcionada. Por quê? Se você tem o trabalho criativo direcionado para um propósito, intenção e emoção que visa economia, Estado, uma certa economia, um certo Estado, uma certa sociedade, você vai ter um certo resultado. Em geopolítica, então, podemos inferir que a transevolução ela vem a se manifestar ao longo da história com o princípio da união e o princípio da integração. O que são os impérios? Os impérios são a tentativa de transevolução, que eu tenho um princípio de união e integração. O Império Persa, por exemplo, trouxe a transevolução com a moeda única. Havia somente uma moeda, foi o primeiro império da história a colocar uma moeda válida, um conjunto de pesos e medidas válidas. Trouxe a consciência digital, a primeira nessa civilização, que é a consciência coletiva que não questiona nada. A consciência coletiva, então, ela é binária, é 0 ou 1. Consegue perceber o que é uma consciência digital? É consciência binária, é 0 ou 1. Eu faço ou não faço? Se eu faço, eu estou bem. Se eu não faço, eu estou mal. Por que você não fez? Questionamento, 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 sem fim. A transevolução, ela traz para você que tua consciência tem que ser binária. É 0 ou 1, não tem meio termo. Não tem outra consciência. O princípio quântico da física quântica, da mecânica quântica, informa a você que eu sou o observador executor. Então, eu sou modifica qualquer realidade. Não existe uma realidade. A transevolução, ela demonstra para você que só existe uma realidade da qual você participa ou não participa. Não importa como floreiam isso. Na Revolução Francesa, o que ela trazia? Igualdade, liberdade, fraternidade. Tinha um princípio social, a transevolução social, que dá origem ao ismo que você conhece. Daquele escritor que não trabalhou a vida toda, só estudou e publicou livro, que você também conhece. Adivinha quem é? Que uma dita ideologia ama. Adivinha quem é? A transevolução, ela demonstra que essas pessoas ao longo da história, seja rei, seja um professor, seja quem for, é eles que estão certos. E todo mundo está errado. Veja o princípio da evolução das espécies. É baseado no aspecto da realidade. Tudo aquilo que eu toco, que eu sinto, que eu cheiro, que eu vejo,
paladar, é baseado nisso. Só há essa realidade. Nada existe antes e nada vai existir depois. Só tem isso. Pergunta: por que ninguém questiona o que tem depois do buraco negro? Por que ninguém questiona o que vem antes da criação? O Big Bang. Porque isso te obriga a novas acariações. Isso te obriga a implicações que fazem você sair do código binário, da consciência digital, do 0 e do 1. A transevolução é a renovação de tempos em tempos, é o reset da Matrix. O reset da Matrix, o último, foi no período da Revolução Francesa, quando se criou o princípio social. Todos os homens são iguais. Todo mundo vai pensar a mesma coisa e fazer a mesma coisa. Bacana. Só que direcionado por quem? Pelo partido. Quem é o partido? Quem manda no partido. E quem manda no partido? Qual é a resposta? Por que se fala tanto dos inates da vida? Ou do tal grupo que se esconde em Montreux, na Suíça, todo ano? Por que se fala disso? Porque são esses grupos que direcionam essas pessoas, que criam o princípio da unidade e da integração, que é o princípio da unidade e da integração da Matrix. Por que toda criatividade da mídia é levada para isso? Futuros distópicos. Quantos futuros distópicos existem frente a um futuro utópico? O futuro utópico mais conhecido é daquele seriado, que ainda assim tem N contradições, que você pode perceber adequadamente ao assistir todas as temporadas, desde lá dos anos 60. A Matrix, a organização do caos em geopolítica, ela entra para que faça-se valer o tempo todo o poder panótico, o poder oculto, que eu já tratei disso em vídeo. Tem que estar valendo esse poder oculto, porque você não pode se desviar do 0 e do 1, do código binário da Matrix. Você não pode se desviar. Só tem que ver uma saída. Se você vê duas, é problema, é reset. E aí então, ocorre o reset. A transevolução é o aviso. Tem que ter um reset. Então, o princípio da transevolução é para que se prepare o reset. O último reset dessa civilização ocorreu em 1789. Agora está para ocorrer outro, baseado em moeda única, que se fala tanto, governo mundial, que oscila entre existir ou não, mas tudo isso te leva a dois resets, o da escuridão ou o da luz. E você tem que apoiar. Qual reset é real para mim? Enquanto eu estiver pensando o que a Matrix pensa, o que o sistema quer que eu pense, eu vou apoiar o reset da escuridão. Por quê? Eu estou no terceiro nível. Eu sei que existe esse controle, mas eu tenho medo, pavor. O que vai acontecer comigo? Enquanto você ficar paralisado pelo medo e pavor, vai acontecer exatamente o que você faz. Você é levado à consciência digital única. Você é trazido de volta. Por que você não quer aceitar isso? Eu estou paralisado, eu não faço escolha,
eu retorno para a consciência original da Matrix e fico lá, então, feliz da vida, sem ter que pensar em implicações do porquê que eu voltei. Não é necessário explicar horas e horas sobre o que é a transevolução. Ela ocorre. Toda vez que há um império, existe transevolução. Toda vez que há uma revolta que afeta todo mundo, existe transevolução. A transevolução, ela inicia o reset da civilização. Então tem uma revolta, tem uma modificação de governo total, e aí tem um reinício, onde as pessoas dentro desse governo, elas passam a pensar em conformidade com esse governo, em conformidade com esse grupo de pessoas, e não existe nada além disso. Então a transevolução precede o reset. Tem a revolta, tem a instituição da nova estrutura, e aí tem o reset. É o que está ocorrendo agora. Há uma revolta para a instituição de uma nova estrutura. Mas qual nova estrutura você apoia? A estrutura da escuridão ou a estrutura da luz? Porque há 2 resets em andamento. E você tem que escolher.